Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Agora, 8 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje chegamos um pouquinho mais tarde, porque, senhoras e senhores, se vocês queriam uma segunda-feira agitada, com muita notícia, com muita informação, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube e pelo site Notícias Agrícolas. Começamos a semana com um monte de informações, por isso que demoramos a chegar um pouquinho mais, né? Estamos ali apurando tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Me acompanha pela redação a Letícia Guimarães, colhendo todos os comentários, dúvidas, sugestões, críticas, questionamentos. Por favor, a gente quer ouvir vocês, quer ler os comentários de vocês. Mandem para a gente também de onde vocês estão falando, cidade e estado, que a gente quer saber até onde estão chegando as nossas informações. O chat está aberto no YouTube e está aberto também no Instagram, tá? Então pode mandar ali as suas perguntas, a gente quer saber, a gente quer te ouvir, a gente quer saber o que você quer saber, certo? Então, boa semana a todos, lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e a gente começa aqui, como sempre fazemos, com nossa rodada de preços, porque hoje é um dia de alta para quase todas as commodities, principalmente as commodities agrícolas, e o destaque é a soja. A gente vai falar hoje bastante sobre a soja, porque afinal sobe mais de 1% agora na Bolsa de Chicago, o primeiro contrato que é o março, 14 dólares e 87 cents por bushel. O milho, 6 dólares e 39, subindo 0,6%. O trigo tem 7 dólares e 93, uma alta de 0,7%. O café na Bolsa de Nova York tem pequena baixa de 0,2% para 2 dólares e 35, mais 45 por libra. O açúcar, 18 cents mais 12 por libra, uma baixa de 0,5%. O algodão sobe, recuperando aí as baixas das últimas sessões, tem uma alta agora de 1,2%. O petróleo, 87 dólares e 5 cents para o WTI, mercado americano. Quando a gente dá uma olhadinha no Brent, a gente vê uma alta de 0,44%, 88 dólares e 91 cents por barril. O gás natural continua subindo, 5% de alta hoje, quase 6%, para ser mais exata. O ouro, a prata e o cobre sobem, o ouro sobe 0,4%, a prata sobe 1% e o cobre 0,7%. Vamos dar uma olhadinha nos mercados asiáticos? Vamos dar uma olhadinha antes nos derivados de soja na Bolsa de Chicago. O óleo sobe agora 1,09%, com o primeiro vencimento valendo 65 cents e 98 por libra-peso. No farelo de soja, a alta é de 1,14% agora, e o primeiro contrato valendo 415 dólares e 90 cents por tonelada curta. Agora sim, mercados asiáticos, Bolsa de Dalian. Farelo. Perdão, pessoal, perdão, eu tô aqui doida. Começa o feriado do Ano Novo Lunar na China, então tudo parado até dia 7 de fevereiro. É o feriado mais longo para os chineses, um dos mais longos para os chineses, é o mais importante, é quando as famílias estão ali reunidas, quando tem toda aquela movimentação, mas que eu já havia adiantado na semana passada que essa movimentação vai ser muito mais tímida esse ano, por conta do aumento dos casos de Covid-19. E a tolerância lá na China tem sido 0 para 1, 10 ou 100 casos, não importa, é política de tolerância 0, tá? É o fique em casa, diminua as viagens, as aglomerações. A China tem trabalhado muito sobre isso. Mês que vem é mês de Jogos de Inverno lá em Pequim, as Olimpíadas de Inverno vão acontecer na nação asiática esse ano, e há metas importantes para que isso aconteça, né, e transcorra bem os Jogos, então, de Pequim, e há, então, essa política de tolerância 0, fora outras políticas adotadas ali pelos chineses para esses Jogos de Inverno. Então, farelo, óleo, milho, suíno vivo e minério de ferro, que a gente sempre traz aqui para você na Bolsa de Dalian, essa semana não temos, tá? Fechado por conta do feriado do Ano Novo Lunar, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho o óleo de palma na Bolsa da Malásia. Acho que não vamos conseguir também, mas enfim. Então, esses são os nossos preços para a gente começar a semana, para a gente começar a segunda-feira, senhoras e senhores. Bom, vamos começar pela soja, porque hoje não tem muito jeito. Eu vou pedir até para a Letícia Guimarães já colocar na tela de vocês a abertura de mercado aqui do Notícias Agrícolas. Por quê?
Enquanto a Letícia divide a tela conosco, eu vou dar aqui os preços e as altas que são registradas na manhã dessa segunda-feira. Março, 14 dólares e 86, tem um ganho de 16 pontos e meio. O maio, 14 dólares e 91, subindo 16 pontos mais 25. Mesma alta para o julho, que vale 14 dólares e 89. O agosto, 14 dólares e 57. Sobem também os preços do milho e sobem também os preços do trigo. Então, todo o mercado de grãos e complexo soja subindo nessa manhã de segunda-feira. Senhoras e senhores, vocês estão preparados para a notícia que eu vou dar agora? Durante a madrugada dessa segunda-feira, nós tivemos a soja batendo os 15 dólares por bushel. E mais, tá? O contrato maio, bateu nos 15 dólares e 1 cento por bushel durante a madrugada. Quando eu estava aqui preparando os conteúdos para entrar no Bom Dia Agronegócio, a gente tinha altas de mais de 20 pontos nos principais contratos da soja negociados na Bolsa de Chicago, e as primeiras cotações ali todas acima dos 14 dólares por bushel. Tanto que essa notícia que vocês têm na tela agora mostra justamente isso. O maio a 14,94, o julho a 14 dólares e 93. Os analistas já haviam nos sinalizado na semana passada que o mercado vai trabalhar para buscar os 15, e caso as coisas caminhem ainda mal aqui na América do Sul, já a gente vai comentar sobre isso, vão buscar talvez os 16 dólares, porque o mercado vai precisar racionar a demanda, porque vamos ter uma quebra tão agressiva aqui na América do Sul, que os estoques vão ficar apertados, o quadro global de oferta e demanda está se redesenhando de forma ajustada, e o mercado esperava muito uma safra saudável da América do Sul para voltar a ter equilíbrio entre consumo e oferta. Não vai acontecer, porque tivemos essa quebra agressiva aqui na América do Sul. O Brasil, proporcionalmente, traz perdas aí fortes. A Argentina deve ter uma baixa de pelo menos 10 milhões de toneladas e o Paraguai, mais de 50% da safra, de um potencial inicial estimado de 9,5 a 10 milhões de toneladas, se perdeu, tá? Então, temos aí essa baixa muito agressiva e por isso tudo vai ser refletido nos preços. O clima adverso aqui na América do Sul continua. O final de semana foi de tempo bastante seco e muito quente em boa parte do Rio Grande do Sul, né? E as previsões para os próximos 5 dias são de tempo seco em todo o estado gaúcho, tá? Os mapas mostram chuvas apenas a partir da próxima sexta-feira, dia 4, né, a partir de sexta-feira para frente, em alguns pontos e com índices abaixo do normal, segundo nos informou na manhã dessa segunda-feira o Grupo Labora. E quando a gente olha para tudo isso, o que a gente sabe? Que as perdas vão se intensificar. Hoje, um dos principais focos do mercado de soja, de fato, é a safra gaúcha. Nós tivemos aquele foco maior ali no Paraná, que é o estado que tem perdas mais agressivas, mais severas. Atualmente, uma safra estimada ali na casa de 12 milhões de toneladas, de um potencial inicial estimado de 21 milhões, então tivemos um corte bastante profundo, né, na safra paranaense. Na sequência, voltamos os nossos olhos muito fortemente para Argentina e Paraguai. O Paraguai, já é sabido, é o país, acho que vai ter, em proporção, né, o percentual mais forte, né? Mas, falei, cada um respeitando os seus tamanhos de safra. Aqui no Brasil, a gente está falando de um potencial inicial de 150 milhões de toneladas. Paraguai, 10 milhões de toneladas, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: Paraguai, das 10 milhões, perderam 50%. Aqui no Brasil, não vamos chegar a 50% de perda, mas é uma perda forte, né? A gente fala em milhões de toneladas, o mundo ficando sem, 30 milhões de toneladas, como está previsto para toda a América do Sul, ou 35, de acordo com as consultorias privadas, estão nos trazendo as suas estimativas, é um volume enorme. E esse volume que deveria chegar da América do Sul deverá ser demandado dos Estados Unidos, o que vai exigir que os americanos consumam os seus estoques, de estoques que já são apertados. Então, os estoques vão ficar ajustadinhos aqui na América do Sul, vão ficar ajustadinhos nos Estados Unidos, e o preço em alta tem o papel, além de refletir este quadro, de racionar a demanda. Por isso que os preços tendem a continuar subindo, segundo os analistas e consultores de mercado.
tá? Então não é Carla Mendes que está falando isso, são os analistas e consultores de mercado, tá? Então a gente vai te atualizando de tudo por aqui, porque é realmente um momento singular aí para o mercado da soja. O preço máximo batido lá em Chicago foram $17,98 por bushel, tá? Então, esse é o recorde dos preços da soja lá na Bolsa de Chicago, e a gente vai ter que realmente ir buscando entender, né, como é que as coisas vão se dar. Mas, de uma forma geral, é um momento positivo para as cotações da soja. Olha só o comentário do seu Ginaldo, completamente pertinente para esse momento. Olha só, os players e os grandes investidores, como os index funds e os fundos de investimento, sabem perfeitamente que cada grão não embarcado pela América do Sul, inevitavelmente terá que ser embarcado pelos americanos. E isso vai puxar os preços da soja naturalmente lá na Bolsa de Chicago. Então, não só sobem as cotações da soja, como sobem óleo e farelo. Por quê? Porque vai ter menos matéria-prima para se produzir soja e, portanto, os preços sobem. A demanda ainda é forte. Segundo o Vitor Martins, Risk Manager da Hedgepoint Global Markets, dando entrevista ao Alexander Horta no final do dia, na sexta-feira, fechamento de mercado, falou, depois do feriado do Ano Novo Lunar, a China deve vir com um apetite mais agressivo para algumas compras, principalmente para compor ali estoques para o período de abril a junho. Por quê? Janeiro, fevereiro, março, tá ok na cobertura, né? Tá adequadamente coberta, fazendo algumas compras pontuais. Na semana passada comprou bastante soja americana, inclusive da safra 22, 23, né? Fez algumas aquisições ali, não só de soja, mas comprou milho também, enfim, e olhou para tudo isso, tá? Então, essa demanda maior, né, que devemos ter pela soja americana em função da perda que se trata, que se contabiliza aqui na América do Sul, vai ser um fator importante para a gente acompanhar aí essa migração, tá? Os prêmios aqui no Brasil seguem altos, porque a pouca soja que se colhe no Brasil é automaticamente, rapidamente, ou embarcada, né, nos navios que estão ali atracados para cumprir um line-up para esse mês que termina hoje, de 3 milhões de toneladas. Temos um line-up para fevereiro de 7 milhões e vai ter para fevereiro é bastante soja, principalmente diante de uma quebra tão forte, ou ela vai atender a contratos firmados com as nossas indústrias, né? Por quê? Porque as nossas indústrias estão pagando melhor pela soja para manter essa soja aqui dentro e garantir uma participação nesse momento de margens de esmagamento muito boas. Não só aqui no Brasil as margens estão boas, como estão boas também nos Estados Unidos, né? As margens por lá têm sido muito favoráveis. O esmagamento em dezembro foi recorde dos recordes, foi o maior esmagamento mensal da história da indústria processadora de soja nos Estados Unidos. Então, não só a soja vai ser disputada aqui, entre demanda externa e exportação, como o mesmo vai se dar lá nos Estados Unidos da América, que são o nosso principal concorrente. Então, senhoras e senhores, a matemática é bastante simples, né? Também na sexta-feira, nós conversamos com a Abiove, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. O que nos disse o Daniel Amaral, economista-chefe da Abiove? Carlinha, não vai faltar soja, mas os preços tendem a seguir sustentados diante de uma demanda muito forte. As nossas indústrias processadoras têm realmente uma demanda forte e a tendência é de que o esmagamento de soja continue ainda estimado ali na casa de 48 milhões de toneladas, volume este que supera o ano passado. Mas a Abiove revisou as estimativas para as nossas exportações, de 91,6 para de 91, vamos lá, de 91,1 para 86,9 milhões de toneladas. Então, a Abiove reduziu aí a sua estimativa para as nossas exportações e manteve a projeção para o nosso esmagamento de soja, acreditando que será possível cumprir este esmagamento, não vai faltar soja para isso, ela vai ser bastante disputada, mas que não vai faltar soja para atender esse esmagamento projetado aí em 48 milhões de toneladas, que também é maior do que o do ano passado, tá? Dessa forma, nesses primeiros cálculos trazidos aí pela Abiove, nós temos um estoque final estimado
em pouco mais de 3 milhões de toneladas, tá, pessoal? Estamos falando aí de 3 milhões, 3,9 milhões de toneladas. É um estoque bem apertado, tá? O estoque do ano passado foi de 5,9 milhões. Então, a gente vai ter aí 2 milhões a menos de estoques finais de soja na projeção da Abiov. E esses números poderão ser revisados, tá? Nas próximas 3 a 4 semanas, porque a Abiov reconhece que as perdas continuam se acumulando no campo, principalmente no Rio Grande do Sul, onde as condições climáticas não favorecem ali uma consolidação da safra ou mesmo a recuperação que estava prevista caso as chuvas viessem a se confirmar nos próximos dias. Então, muita atenção, porque o mercado de soja vai reservar oportunidades muito boas para você, tá? Produtor de soja. Agora, quem está comprando tem que ter uma estratégia boa o suficiente para ter ali uma presença de espírito importante para entender as janelas melhores de compra para o farelo soja, isso vale para milho, e aí a gente está falando de suinocultor, avicultor, pecuarista de leite, todos os criadores de animais vão ter dificuldades, né, nessa aquisição de insumos para garantir formar custos de produção que serão altos, muito altos, e margens que serão bastante apertadas. A gente sabe que para a suinocultura, em alguns casos, já é negativa, tá? Deixa eu dar uma passadinha aqui pelos nossos comentários. Gostei do Nierley Teófilo Matheus da Cruz, primeiro da fila. Aí ele falou assim, acho que não vai ter hoje, difícil atrasarem, mas é aquilo, né, Nierley? A gente tem muita coisa para apurar na segunda-feira, meu amigão, Deus nos acuda, viu? Aí o pessoal, né, do Notícias respondendo, vai ter Bom Dia Agro? Sim. O Douglas, bom dia, estamos no aguardo de Jardim, no Mato Grosso do Sul. Temos também o Vitor Pires nos mandando bom dia, o Lucas de Bom Jesus do Goiás, bom dia para você, Lucas. O Celso de Irati, Prudentópolis, no Paraná. Conheço um montão de gente aí de Irati, viu? Tenho vontade de conhecer essa cidade. Bom dia, Celso. E o Diego Negrão. Bom dia, Bandeirantes, Paraná, muita chuva no final de semana, totalizando mais de 160 milímetros. Já a gente vai falar sobre essas chuvas que foram bastante agressivas, né, para alguns lugares, principalmente aqui no interior de São Paulo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários do Instagram. Dona Neuza, bom dia, São Paulo, muita chuva, não dá para sair de casa, hein? Formosa, no Goiás, a Mônica, o Flávio de Alto Araguaia, no Mato Grosso. Bom dia, o Gabri Mateus. Falo de Guaraí, no Tocantins. Muito obrigada, seja bem-vindo. O Carlos de Campinas, São Paulo, nosso vizinho. Abelardo Luz, de Santa Catarina. O Gaso Fiorese, lá de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Bom dia, São Joaquim da Barra, São Paulo. Coruripe, Alagoas, o seu Givanildo. E a Tazinafo, que é de São Joaquim da Barra. Aparecida do Rio Negro, no Tocantins. O Gordinho do Agro, bom dia. Pilar do Sul, São Paulo, o Nielson. Águida Cristina, bom dia para você, Águida. Fábia Machado também nos mandando bom dia. O Márcio Ribeiro, de Manuel Ribas, no Paraná. Bom dia, Márcio e amigos do Paraná. O Arruda São Pedro, Fernando conosco. Bom dia, Fernando, tudo bem, meu amigo? Café vai recuperar se não continuar a vingar o levantamento sem embasamento técnico. Pois nem me fale, já a gente vai chegar no café, tá, Fernando? O Baldicera Sanches, Cidade Gaúcha, no Paraná. Regian Souza, de Santa Luzia, em Rondônia. Robertinha Cabral, bom dia, Carlinha. Bom dia, Robertinha, minha amiga, tudo bem? Seja bem-vinda. O Leandro nos mandando bom dia. O Elvis, nosso cadeira cativa, bom dia, Elvis. Aqui na minha cidade, ninguém tá vendendo nada. Imagino que seja soja, né? Ninguém no Brasil tá vendendo nada. Os negócios estão bem contidos, né, bem travados, porque nós temos ali uma preocupação muito grande do produtor de quanto é que ele vai efetivamente colher para poder continuar comprometendo a sua safra, a sua oferta. Então, isso é normal e isso ajuda, né? É uma palavra meio ruim, mas isso favorece a alta dos preços, né? Contribui para esse avanço dos preços da soja aqui no Brasil, que estão, inclusive, se aproximando, né? Aquela soja dos R$200, ela não está mais tão distante do que se observava, porque nós temos ali fundamentos para que isso
realmente se teste, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já vamos falar do café, tá, Fernandinho? Continue conosco. Letícia nos ajudando aqui, ó. Já temos boletim focos, hein? Já vamos falar sobre as projeções da nossa economia. Vou pedir para ela já deixar no pente para dividir a tela com vocês também, tá? Aqui no Oeste, média de produção de soja até agora de 30 sacas por hectare, pelo amor de Deus. Imagina o Paraná colher 30 sacas por hectare, é cruel, né? Luciano nos mandando bom dia, Tayane nos mandando bom dia, Hernando de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Aqui a seca arrebentou com a safra. Mato Grosso do Sul foi uma das regiões que mais sofreu com a estiagem, né? Vamos lá. E o pessoal que está aqui nos mandando bom dia para todos. Temos aí Maranhão, Goiás, Itápolis, Luiz Eduardo Magalhães, Araguaína no Tocantins, Cascavel no Paraná, mais gente de Cascavel, a Bruna nos mandando bom dia de Cascavel. Quais as expectativas de chuva para o milho safrinha? Nos pergunta o Baldissera Sanches. Pois é, até agora as projeções indicam que teremos de fato condições favoráveis para a condução da safrinha, né? Para a condução da safrinha, melhor dizendo. No entanto, há uma preocupação porque algumas leituras de alguns modelos climáticos mantêm o Laninha pelo menos até setembro no mapa. Alguns modelos até um pouquinho mais adiante. Então, a gente vai ter que ver como é que essa condição vai se dar, se realmente o Laninha vai continuar perpetuando e vai continuar ainda se mantendo e influenciando demais nas nossas condições climáticas, e caso isso aconteça, o Laninha venha a se confirmar com uma intensidade muito agressiva, a gente pode ter alguma condição adversa para a segunda safra de milho aqui do Brasil. Por enquanto, os produtores estão bem animados, assim, estão apostando numa capitalização melhor via safrinha, por conta das perdas que tiveram esse ano. Então, a gente vai ter que monitorar. O mercado já está monitorando. Para o mercado de milho, agora falando um pouquinho sobre o mercado de milho, nós temos aí os analistas numa convergência de análises, né? Acreditando que, de fato, teremos um bom momento do mercado, de preços consolidados em patamares elevados, testando ali a casa dos R$100, né, 90 mais, justamente até abril, maio, que é quando o mercado volta os seus olhos para a segunda safra aqui no Brasil. Então, a B3 veio testando patamares bem elevados, o interior do Brasil também pagando melhor do que a exportação, né? Algumas praças testando acima dos R$100 por saca. O interesse dos vendedores está muito contido, assim como se dá na soja. A nossa demanda para exportação está caminhando dentro da regularidade, mas a nossa demanda interna está forte. O interesse comprador é elevado, mas também não há muito ambiente para se vender milho agora, justamente porque o produtor acredita que haja espaço para que os preços continuem subindo. Agora, para soja ou para milho, não importa, tenha ali uma estratégia para não vender esse milho. Não vai vender? Tudo bem, mas faça um hedge, faça um mercado de opções, trave, busque um profissional e passe por isso protegido, né? Você precisa ter uma proteção para passar por esse momento sem vender e sem aproveitar esses preços. Quer especular um pouco mais? Acha que tem espaço para o preço subir mais? Ok, cada um dentro da sua gestão sabe o que é melhor. O importante é você ter esta gestão e esse planejamento comercial, tá? Porque o milho ainda vai reservar muitas surpresas. Pelo menos até abril e maio, preços em alta acima dos R$90 por saca, segundo os consultores de mercado. Passou esse período, vamos começar segundo semestre, aí a gente já pode dar uma escorregada, o preço pode devolver um pouquinho, a gente pode ver uma safrinha se desenvolvendo bem, pressionando a B3, refletindo no interior, né, no mercado físico e no futuro. Então, tudo isso precisa estar amarradinho, tá? Da mesma forma, a gente já vai ter também no segundo semestre andamento da safra de milho. O plantio do milho começa mais cedo, inclusive, do que o da soja. E temos um ponto importante aí quando a gente olha para a safra norte-americana de milho, senhoras e senhores. Nos últimos dias, nós vimos um recuo nos preços da ureia muito agressivo no mercado internacional. Os preços chegaram a cair 40% em 2 meses, tá? Por que isso aconteceu? Houve uma sobra de oferta, porque os preços estavam em patamares historicamente altos, a demanda ficou um pouco mais contida. Então, ela não se deu como deveria, ou como era esperado. Da mesma forma, se deu ali uma condição de excesso de oferta, ou sobra de oferta, ou oferta um pouco maior, chamem como quiser,
de oferta de ureia na África e no Oriente Médio. Quando isso se deu, os dois fatores se chocaram, os preços vieram testando patamares bem mais baixos, como eu falei, chegaram a ceder até 40% em 2 meses. Os demais fertilizantes não acompanharam essa situação. Agora, essa puxada para baixo da ureia, ela poderia dar espaço para o produtor de milho manter a sua área de milho e não reduzi-la tanto olhando para aumentar a área de soja. Então, as próximas decisões dos produtores americanos serão bastante importantes para a gente entender como é que as cotações vão se comportar em Chicago. Por enquanto, para a soja, o clima na América do Sul e a conclusão da nossa safra ainda é o principal driver do mercado, mas para milho, para soja, para os próximos meses, as decisões dos produtores americanos vão pesar demais. Quanto de área eles vão semear de milho, quanto de área vão semear de soja, diante de custos de produção que são altíssimos, os mais altos em mais de 20 anos, e com algumas regiões produtoras dos Estados Unidos, eu estou falando ali de Illinois, que é o maior estado produtor de soja, o segundo maior de milho, tendo uma margem de lucratividade de $0 por hectare, tá? Então é uma situação muito grave e uma decisão muito difícil de ser tomada pelos produtores americanos para a safra 22-23. Essa mexida aí no preço da ureia, e adianto, é um mercado que está extremamente volátil. Somente na última sexta-feira teve $100 por tonelada de volatilidade no intraday, durante o dia de negócio. Então isso é muito sério e pode mexer com a decisão do produtor americano. Esse mês que se inicia amanhã, fevereiro, a gente tem o fórum do USDA, o Outlook Forum, que vai trazer as primeiras projeções para a safra americana. Mas é aquilo que eu expliquei, é aquilo que está no coração do USDA. Vamos olhar os dados históricos, os custos de produção, vamos trazer o que está no coração, aquilo ali. E vai mexer com o mercado. Na sequência, em março, aí a gente já vai ter uma pesquisa feita junto dos produtores, chamada Prospective Plantings, ou projeções de área plantada para os americanos, e aí sim a gente vai ter uma noção mais próxima da realidade, tá? Então, os próximos meses vão ser importantes para a gente dividir atenção em concluir a nossa safra e atenção ao início da nova safra norte-americana, temporada 2022-23, ok? Vamos dar uma olhadinha nos preços do milho? Subindo, mas de forma tímida nessa manhã de segunda-feira. O março tem $6,38, 2,5 pontos de ganho. O março, $6,37. O julho, $6,31, subindo 4 e 5 pontos, respectivamente. O setembro, $5,90, com 6 pontos mais 25 de alta. Vamos ver se a gente já tem a B3 aberta por aqui. Ainda não temos, mas já já esses números estarão atualizados aí na tua tela, tá? Na página inicial do Notícias Agrícolas. Mais do que isso, vamos dar uma olhadinha no trigo também, porque Moscou e Kiev ainda não se acertaram, né? O Putin está dando algumas declarações, tá chateado que não faz parte da OTAN, falou como é que não é injusto a Rússia não fazer parte da OTAN. A OTAN tá falando coisa nenhuma. E aí vão brigando e tal, e seguem as tropas russas ali na fronteira com a Ucrânia, tá? O trigo continua subindo hoje, o março, 7,89, 3 pontos e meio de alta, Bolsa de Chicago. O maio, $7,94, 3 pontos mais 25 de ganho. O julho, $7,86, sobe 4 pontos. O setembro, $7,86, também uma alta de 4 pontos mais 25. E sobre essa questão do trigo, olha só também um comentário importante do seu Ginaldo Souza, tá? Pessoal, todos os dias agora a gente vai ter abertura também, atualização e fechamento do mercado de trigo, Bolsa de Chicago, e vamos também trazer algumas informações do mercado interno, tá? O trigo tá num momento importantíssimo e a gente vai colocar isso na nossa rotina. Então, todos os dias de manhãzinha você já vai ter abertura, além de açúcar, café, milho e soja, você vai ter trigo também agora, tá? Vamos lá. As questões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia continuam em foco e uma guerra entre os dois países paralisam totalmente os portos graneleiros de ambos e do Mar Negro, o que acarretaria numa nova demanda de grãos para os americanos. Isso vai ajudar a puxar o trigo também. E no caso do trigo, isso mais para o milho, né? O milho americano vai ser muito demandado, mas o trigo também vai buscar outras origens: Canadá, Alemanha, outros países da União Europeia, vai buscar Argentina, né? A Argentina teve uma safra excelente de trigo nessa temporada, então vai olhar para tudo isso. O mercado de trigo também tem um viés altista aí bastante interessante, bastante importante, ok? Bom,
Vou pedir para a Letícia, a gente está falando de trigo, está falando de Europa, eu vou pedir para a Letícia compartilhar conosco o PIB da zona do euro, tá? Que é importante também a gente acompanhar, embora esteja muito atrelado a todas essas questões do aumento de casos de Covid-19 e tudo mais, também há uma influência muito forte das questões geopolíticas que trazem uma certa tensão e impedem que o PIB de economias importantes acabem se desenvolvendo melhor do que gostaríamos. Então, vou pedir para a Lê dividir conosco, já está na tela para vocês. PIB da zona do euro desacelera no quarto trimestre, conforme esperado, com fraqueza na Alemanha, tá? O crescimento econômico da zona do euro desacelerou no quarto trimestre de 2021 contra 3 meses anteriores, conforme esperado, segundo dados divulgados nesta segunda-feira. Mas, isso é importante, ainda registrou forte expansão anual, uma vez que o bom desempenho da França e Itália compensaram um trimestre muito mais fraco na Alemanha. Então, atenção para as economias de França e Itália, que sofrem agora também com o aumento dos casos de Covid, né? Mas lembrem-se também, né, que a gente tem comparações difíceis de serem feitas, porque temos aí anos com uma variável gigantesca e fora da curva, que é a pandemia, tá? Então, isso vai provocar uma distorção nos números que é importante sempre de você lembrar para trazer para suas análises, ok? Bom, falamos do PIB da zona do euro, vamos falar do nosso, né? O que está projetado. Agora a Letícia vai colocar aí para vocês a matéria sobre a nossa economia, as projeções para nossa economia, ok? Então vamos dar uma olhadinha no que trouxe para nós o Boletim Focus e você continue aí conosco que já já a gente vai falar sobre açúcar e café, tá? E vamos falar de clima e vamos falar de boi. E vamos falar de frango, porque a China suspendeu importações de 2 frigoríficos brasileiros. Então tem muita informação para a gente ainda tratar hoje, ok? A Gabriela está me perguntando aqui, ó. Gabriela, bom dia, Carlinha. Bom dia, Gabi. Fala um pouco sobre o mercado da ureia. Obrigada. E a Robertinha, Carlinha, falamos de trigo? Alguma nova atualização sobre Rússia e Ucrânia? Robertinha, falamos de trigo agorinha, nenhuma atualização. Kiev e Moscou ainda não se acertaram. Vladimir Putin e não vou lembrar o nome do presidente ucraniano não são amigos ainda. As tropas continuam ali, o trigo deve seguir bastante volátil no mercado internacional. Para Gabi, a ureia vai continuar bastante volátil, tá, Gabi? Tenha bastante atenção, como eu falei, 40% de baixa em 2 meses. No mercado internacional não chega aqui na mesma proporção, mas deve chegar. A nossa referência ali no mercado internacional tem que chegar aqui em algum momento, tá? Então, atenção, porque o mercado segue muito volátil da ureia, ok? Vamos lá. Olha só, pessoal, deem depois uma atenção aqui a este comentário, você que nos acompanha pelo Instagram. Horta Rodrigues, bom dia. Estamos fazendo campanha para salvar nossa horta. Estamos passando por uma crise séria. Precisamos de mudas e adubo. Só precisamos ajuda para a horta. Se quiser, explico a história completa. Pessoal da Horta Rodrigues, manda um direct para nós no Notícias Agrícolas, tá? No Instagram. Ou nos mande uma mensagem pelo 19 997670241. Nosso WhatsApp é o 19 997670241. Mande por lá a sua história completa, mande fotos, mande áudio, mande o que você quiser, e aí a gente vai contar a sua história aqui no Notícias Agrícolas e tentar ajudar vocês, ok? Vamos lá. Eu vinha falando sobre as nossas projeções econômicas, né? Vou ler junto com vocês aqui, tá? Eu ainda não abri o Boletim Focus, então vamos abrir aqui juntos e ver quais são as nossas projeções econômicas para 2022. Vamos abrir aqui. Claro que um dos destaques maiores é a inflação, projeção para a inflação em 2022 e 2023 tem altas fortes. As projeções de economistas para a inflação, tanto neste ano quanto no próximo, aumentaram com força na pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira pelo Banco Central. Mas a perspectiva para a política monetária veio inalterada. O levantamento apontou que as expectativas para a alta do IPCA, que é o índice que marca a nossa inflação oficial, subiram para 5,38% em 2022, era de 5,15% na semana passada, e para 2023, 13,5% contra 3,4% na semana anterior. Então temos aí uma alta considerável, tá? Principalmente para este ano. E volto a reforçar,
a inflação não é um privilégio, fecha aspas, para a ironia da jornalista, do Brasil, tá? O mundo inteiro passa por uma pressão inflacionária enorme, gigantesca e de difícil controle. Essa é a parte mais séria. O controle da inflação é muito complicado, é uma inflação difícil de ceder, mas seguem os passos aí para que isso seja feito, cada um na sua economia, fazendo aquilo que é possível, respeitando as suas realidades, né? A piora da conta para 2022 se dá na esteira do aumento para a projeção para a alta dos preços administrados, a 5,10%. Para 2023, a estimativa para esses preços teve ajuste para baixo, de 0,01 ponto percentual a 3,98%. Tá? Apesar da piora do cenário inflacionário, os especialistas consultados seguem vendo a taxa básica de juros a 11,75% para o final deste ano, tá? E para o final de 2023, 8%. Isso mostra que nós deveremos ter aumentos graduais na nossa taxa de juros para terminar, então, 2022 com 11,75%. Para o PIB, a pesquisa semanal com uma centena de economistas, exatamente 100 economistas são pesquisados de fato pelo Banco Central, mostrou que as estimativas são de crescimento de 0,3% esse ano e 1,5% para 2023. Na semana passada, nós tínhamos um número menor para 2022, de 0,29%, passamos a 0,30%. E para 2023 tivemos uma baixa, porque o levantamento anterior mostrava 1,69% e agora temos 1,55%. Ok? Então, essas são as projeções para a nossa economia, tá? Então, Boletim Focus já disponível para você, você viu que está aí na tua tela, basta você clicar ali, menu, notícias, política e economia, tá ali o Boletim Focus completinho para você se informar com ele, ok? 9h27 pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mercado de café, senhoras e senhores. A semana começou com poucas variações para o mercado de café arábica, segundo Virgínia Alves, nossa especialista em café e clima, e com o mercado de olho na safra do Brasil. O mercado futuro do café arábica abriu a semana sem grandes variações e, por aqui, após 2 anos de bastante irregularidade climática, as lavouras se recuperam bem. De acordo com os dados da Fundação Pro Café, a safra 2022 vai se consolidando com uma quebra de até 40% na produtividade. Mas o cenário é mais otimista para a produção de 2023. 2022 está dado, senhoras e senhores, não vai dar boa safra. Os especialistas estão no Notícias Agrícolas desde o ano passado falando sobre isso, reforçam essa sinalização para 2022, porque as nossas plantas estão completamente fragilizadas. Foi geada, foi seca, foi excesso de chuva, foi alagamento, foi tudo. Não teve uma intempérie climática que não pegou cafezal no Brasil esse ano. E não teve um cafezal no Brasil esse ano que não sofreu com uma intempérie climática. Então, assim, não tem como ser diferente, né? Por isso que o Fernando Barbosa estava aqui bravo com essas questões todas, bravo modo de dizer, né, Fernandinho? Aflito com essas informações, com essas projeções da Conab de 55,7 milhões milhões de sacas de café. Não dá, né? Então, deixa eu recuperar aqui o comentário do Fernando para a gente complementar essa situação do café. Ó, tivemos um bom volume de chuvas na região da Baixa Mogiana, porém, a safra de café, mesmo em desenvolvimento dos grãos, já foi precificada. Não tivemos 3 floradas como em outros anos. Então, senhoras e senhores, vamos ter dificuldade de oferta. Isso continua a ser refletido pelo mercado. Ah, tem pouca variação. Tem, mas isso é natural do mercado. O mercado está em patamares historicamente elevados, tá? Vamos abrir aqui a Bolsa de Nova York para vocês entenderem do que eu estou falando. 2 dólares e 35 mais 20 por libra peso para o março, 2 dólares e 35 mais 70 para o maio. Para o julho, 2 dólares e 36 mais 15 por libra peso. E o setembro, 2 dólares e 34 mais 30 por libra. Inclusive, julho e setembro sobem, ao contrário do março e do maio, que caem. Quando a gente olha para tudo isso e ainda traz tudo para o mercado nacional, a gente está falando de preços também historicamente elevados. O tipo 6 bebidadura, na última sexta-feira, fechamento, porque o mercado interno está começando a abrir os olhos agora, tá? Tipo 6 bebidadura bica corrida, Guaxupé, R$ 1.460, Poços de Caldas, 1.480,
Araguari, 1.470, Varginha, R$ 1.500 por saca. Tipo cereja descascado, para o Arábica, Guaxupé, 1.550, Poços, R$ 1.560 por saca, Varginha, 1.580, Campos Gerais, 1.534. Perceba que são patamares muito altos para o nosso mercado interno de café. Isso não se reflete só no Arábica, mas no Conilon também. No Conilon a proporção é um pouco menor, né? A intensidade é um pouco menor, mas ainda assim o café Conilon também com altas importantes, tá? Então, atenção, porque o mercado do café ainda tende a te reservar aí surpresas importantes, interessantes de serem acompanhadas, eu diria. Então, vamos ficar de olho, tá? Estamos acompanhando, como sempre. Deixa eu dar uma passadinha aqui nos nossos comentários no YouTube. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui no Piauí, estamos torcendo, trocando o farelo de soja pelo resíduo de soja para baratear os custos na alimentação dos animais. É uma alternativa, né? Igaratá, São Paulo, leite com prejuízo no mangue aqui em Igaratá. Eu imagino, porque leite está difícil, hein? A margem está bem apertada, a média de preços paga ao produtor diminuiu de dezembro para janeiro. Vamos ver como é que fica para fevereiro, né? Vamos ver que números teremos para fevereiro neste balanção de janeiro, tá? O pessoal da Assembleia Porta da Salvação. Nierley, e milho consumo humano está em falta. Tá tudo faltando, realmente. A oferta está muito escassa, né? O Guilherme Teixeira, esse resíduo de soja é comercializado por quem? Olha só, Nierley, conversa aqui com o Guilherme para vocês trocarem uma ideia sobre esse resíduo de soja, tá? Vitor Pires, essa tensão na Bielorrússia deu uma escalada grande. Sinais que não vão se resolver, as rotas marítimas poderão ser interrompidas e isso pode trazer um caos global. E, Vitor, nós já temos um caos global na logística. A marítima está muito comprometida, faltam containers, as rotas estão comprometidas e, mais do que isso, as rotas estão muito caras. O custo de frete está enorme, né? Estão elevadíssimos também em patamares históricos e tendem a continuar assim, caso a gente não veja de fato. E esses são problemas de médio, longuíssimo prazo para serem corrigidos, né? Não dá para se corrigir um problema logístico, né, tão rapidamente quando a gente fala de logística marítima. Então, o caos global já está instalado. Ele só vai se intensificar, né? As coisas podem piorar caso esse conflito realmente estoure e a gente veja ali toda a região do Mar Negro, né, e tudo mais comprometida com essa situação. Carla e Notícias Agrícolas, iniciando a segunda-feira com boas informações. Ficar de olho na CBOT às 11h30. Confere, meu amigo. Nierley, aqui estão conversando, né? Samuel Cardoso, fala a respeito do KCl. O KCl, o cloreto de potássio, senhoras e senhores, é o principal ponto de atenção do mercado de fertilizantes, tá? Os problemas geopolíticos comprometem essa situação. Quando a gente olha para a matéria-prima para fazer KCl, tá difícil. E foi o grupo de fertilizantes, né? O item entre os fertilizantes que mais subiu no ano passado e que continua subindo esse ano. Os preços do KCl estão altíssimos, há uma dificuldade na garantia ali da matéria-prima para a produção do KCl. Então, tudo isso causa uma dificuldade forte, tá? Eu vou buscar aqui, Samuel, uma matéria importante para te trazer sobre o KCl, que ali tem todos os detalhes, tá? Então, é do dia 14 de janeiro, mas ela tá bem atualizada, ela ainda tá bem fresca, tá? E é importante. Eu vou deixar aqui o link, tá? No YouTube. E aí você pode checá-la. Se você não conseguir encontrá-la, eu vou te deixar aqui também o título, tá certo? Samuel e amigos, sobre toda essa questão do KCl. Muito séria a situação do KCl, tá? E os preços continuam elevados. Esse é o título, tá? Menu Notícias Agronegócio. Vai no campo da busca, Samuel, coloca lá cloreto, você já vai ter, ou esse título que eu te mandei, você já vai ter essa informação completinha ali, tá? Do cloreto de potássio. Pode confiar que ali é Jefferson Souza falando,
um dos principais analistas de fertilizantes do Brasil, tá? Realmente um as. O pessoal da Sítio Beira da Mata. Bom dia, por favor, estou meio afastado das notícias, mas pode dizer alguma coisa sobre as linhas de crédito para FCO? Vamos buscar essas informações atualizadas para vocês, tá? Prometo trazer mais informações sobre crédito na próxima semana, na próxima edição, que é amanhã, tá bom? Já vou buscar essas informações para vocês. Bom, senhoras e senhores, 9 horas e 35 minutos. Vamos dar uma olhadinha no nosso dólar, bem próximo da estabilidade, 0,02% de alta agora, valendo R$ 5,39. E vamos dar uma olhadinha no que já é notícia no nosso site, certo? Soja pelo CPEA, preços registram recordes nominais no Brasil. O que eu acabei de falar? Lá no comecinho do Bom Dia Agro? Pois é. Fundação MT, redução da adubação pode ser saída para alta nos custos dos fertilizantes. Veja quais são os critérios para a prática, tá? Vai reduzir? Precisa reduzir a sua adubação? Ok, faça isso. Mas com um profissional do teu lado, dizendo o que dá para fazer para não perder produtividade. Pelo amor de Deus, você já perdeu para seca, já perdeu o processo de chuva nessa temporada. Na 2022-23, quer fazer isso? Ó, o pessoal da Fundação MT está orientando, tá? Inclusive, ó, vou copiar o link, vou deixar também no YouTube para vocês, tá? E vou deixar o título ali no Jornalista da Soja, não, no Instagram, tá? Se vocês precisarem desses links, entrem em contato, mas é muito simples, tá? Para vocês checarem. É menu notícias soja. Simplinho. Vamos CPEA agora? Milho. Preços têm comportamentos diferentes entre as regiões. Vai depender do interesse comprador, vendedor, oferta, demanda. Bem irregular o mercado agora. Mandioca. Média nominal é a maior desde novembro de 2017, tá? Alô, pessoal dos hortifrutis. Tomate. Intensificação da safra e calor resultam em expressiva desvalorização. Manga, mesmo com oferta restrita, Palmer não se valoriza em São Paulo. Banana, cotações da nanica e prata diminuem no norte de Minas Gerais. Melão, mesmo em fim de mês, preços do amarelo sobem, ok? Pela G Rural, pela G Rural não, senhora, pela G Rural, perdão, com colheita em 10%, produção de soja tem novo corte no Brasil. Vamos ver qual é o corte trazido pela G Rural. Temos aí agora uma safra estimada em 128,5 milhões de toneladas, hein? A primeira consultoria, uma das primeiras a trazer uma safra abaixo dos 130 milhões, tá? 128 milhões pela G Rural. Safras e mercado nos indicando uma colheita em 11,3% da área de soja, ok? Então temos aí uma estimativa também das safras. IMEA, colheita de soja em Mato Grosso avança a 32% da área. Plantio do milho, segundo a safra, chega a 26,7%. Esses números do IMEA também já disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. Volume de soja processada na Argentina em 2021 atinge pico de 5 anos. Exportações de café do Vietnã aumentam 9% em janeiro. Já temos as aberturas de soja, milho e café para você aqui no Notícias Agrícolas e o açúcar. Auxílio Brasil já impacta a aprovação de Bolsonaro. Análise do professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. Boa forma de você começar a semana. Chuvas em São Paulo. Vou pedir para a Letícia também dividir conosco na tela essa notícia muito triste do final de semana, tá? Que é a questão dos desabrigados em São Paulo, mortos e tudo mais, tá? Ó, chuvas em São Paulo deixam 19 mortos e dezenas de desabrigados. Tivemos isso na Bahia, no Piauí, no Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo e agora é a vez de São Paulo, tá? Foram volumes de chuva inexplicáveis, né? Ó, eu queria achar esse percentual, me parece que 43% do que estava previsto para o mês de janeiro choveu em um dia ali na Grande São Paulo, tá? Então a gente tem ali Francisco Morato, Franco da Rocha, Capivari, Embu das Artes, Arujá, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jaú, Montemor, Rafar. Tem muitas regiões ali no interior de São Paulo e também na Grande São Paulo que sofreram com isso, tá?
as chuvas acima do esperado começaram a atrasar as colheitas na região centro-oeste e causaram a suspensão das operações de mineração em Minas Gerais. Pelo amor de Deus, não dá para mexer naquilo lá não, gente, com esse excesso de chuvas, que a gente já tem muito exemplo ruim do que aconteceu ali, né? Então, pelo amor de Deus, como eu falei, são dezenas de desabrigados, né? Teve algumas cidades que as chuvas atingiram 500, 600 casas, isso é muito espaço e muita gente sem estrutura. Então, pelo amor de Deus, tá? Tenham cuidado e vamos continuar nessa situação, porque, segundo a Climatempo, as chuvas em São Paulo foram de um volume de 1 mês em 4 dias. Aqui eu queria essa informação. E a segunda-feira, segundo nos informa a Climatempo, será de temporais em grande parte do centro-norte do Brasil, tá? Olha só, a zona de convergência do Atlântico Sul, que é um corredor de umidade, né, que vem do norte do Brasil, ainda está sendo canalizada por uma frente fria que atua de forma estacionária na costa de São Paulo. Com isso, muita nebulosidade se espalha em grande parte da região norte, centro-oeste e também no sudeste. Então, esse excesso de chuvas ali no centro-oeste pode comprometer um pouquinho seus trabalhos de colheita e ou plantio da segunda safra de milho, tá? Tenha bastante atenção. Há algumas nuvens entre Santa Catarina e Paraná, mas as mais carregadas se concentram no centro-norte do Brasil. Já no Rio Grande do Sul, o ar seco deixa o tempo aberto em todo o estado e no interior de Santa Catarina. Então, para você que está no estado gaúcho, ainda não tem chuva, tá? Então, atenção total. Pelo amor de Deus, tenham cuidado, ok? O Raul me pede alguma informação sobre o limão Tahiti. Não tenho já. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Qual foi a nossa última informação sobre limão Tahiti? Aí eu consigo te trazer alguma sinalização. Não temos, mas quem nos dá essas informações são o CPEA. E o CPEA vai trazendo atualizando essas informações de hortifruti semanalmente. Mas vamos buscar essas informações, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma referência de preço entre as nossas cotações. Só um minutinho, pessoal do limão, né? O pessoal do limão Tahiti também está sempre conosco. Frutas. Você pode fazer essa checagem, tá? Todos os dias no Notícias Agrícolas. Menu, cotações, frutas. E temos ali, ó. Deixa eu ver. Não temos limão, eu acho. Não, acho que temos limão. Não é possível. Começamos Notícias Agrícolas dando o preço do limão. Limão Tahiti, pelo amor de Deus, né? Ó, Ceasa Campinas, o extra, R$ 2,25 o quilo, o especial R$ 1,90, o de primeira R$ 1,50. Todos terminaram a última sexta-feira estáveis, tá? Belo Horizonte, extra R$ 2,50, especial R$ 2,00 por quilo. O especial no Ceasa de Belo Horizonte, 14% de alta no último dia, tá? Na última fechamento da semana. O CEAGESP de São Paulo, extra A, R$ 2,31 por quilo. O especial B, R$ 1,88. E o primeira C, R$ 1,43, também todos estáveis, sem variação, ok? Pessoal, só para a gente concluir o nosso Bom Dia Agronegócio dessa segunda-feira, vou pedir para a Letícia também colocar na tela para vocês essa notícia que veio da China, suspendendo a importação de carne de frango de 2 frigoríficos brasileiros, tá? Essa notícia já está aparecendo aí na tua tela. A China informou neste domingo, ontem, por meio do site de Administração Geral das Alfândegas, a suspensão das importações de carne de frango de 2 frigoríficos brasileiros, segundo informou o Valor Econômico nesta manhã de hoje. As plantas que tiveram as importações suspensas são da São Salvador Alimentos, proprietária da Super Frango, localizadas em Itaberaí, Goiás, e outra da Belo Alimentos, da marca Frango Belo, em Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Tá? O Notícias Agrícolas já entrou em contato com as assessorias de imprensa dos 2 frigoríficos e também do MAPA, o Ministério da Agricultura, além da Associação Brasileira de Proteína Animal, para entender. O Departamento de Imprensa da São Salvador Alimentos disse o seguinte: sobre mais detalhes a respeito da causa da suspensão e afins, ainda estamos averiguando. Recebemos o comunicado ontem e estava em mandarim. Com o Ano Novo Chinês, é feriado na China até o dia 8. Então, precisamos esclarecer alguns pontos ainda quando eles retornarem ao trabalho, ok? Então, temos aí uma semaninha para esperar, pelo menos.
Senhoras e senhores, 9 horas 45 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos finalizando a nossa edição dessa segunda-feira no Notícias Agrícolas, aqui na nossa abertura de mercado do Notícias Agrícolas. Amanhã estamos de volta a partir de 8h30, 8h40. Não se esqueça que estamos aqui no Jornalismo Vivo, te apurando informações para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Boa semana para você, boa segunda-feira. Até amanhã, vamos trabalhar.